Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Isaías 6, versículo 1 e diz o seguinte: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo, até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: Estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa visão que Isaías tem aqui, ela é uma visão bem assustadora, se a gente parar para pensar. Sim, nós sabemos que Deus é um Deus de amor e que Ele nos ama e que Ele cuida de nós. E nós sabemos muito disso também pela própria revelação do Senhor. A gente conheceu muito a Deus por tudo aquilo que Jesus fez por nós. Mas aqui nós estamos falando de Isaías, um homem que ainda não tinha toda essa revelação, não tinha todo esse conhecimento sobre quem Deus era. Para eles tinham muito mais essa impressão de que Deus era um ser tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, tão absurdo, que a qualquer momento a vida deles poderiam acabar. Não era uma coisa, olha como Deus é maravilhoso, nossa, que coisa incrível, Deus é majestoso e poderoso e incrível. O que a gente sente aqui de Isaías é mais um, oh não, eu estou aqui neste lugar e Deus decidiu se mostrar diante de mim. O que eu faço? Aonde eu me meto? Como é que eu fujo daqui? Eu não posso ficar aqui. Ele parece estar em desespero, ele parece estar suando, ele parece estar preocupado pela própria vida dele. Do mesmo jeito que a gente vê, por exemplo, Moisés, que tem um encontro com o Senhor no monte, e ele é mudado para sempre. Aquele momento em que Moisés nem vê a Deus, mas ele vê a glória, a presença do Senhor, aquilo já foi suficiente para mudar a vida dele completamente. E aqui Isaías tem esta visão. Ele não foi fisicamente, né? Ele tem uma visão, de repente ele se vê num lugar em que é um lugar diferente, um templo enorme, onde Deus está presente diante dele. E diz também que o lugar está cheio de anjos com suas muitas asas, e é uma visão assustadora também. Se você começar a imaginar como é que eram esses anjos, você também estaria com medo. Era uma coisa que ninguém jamais viu. Ninguém viu e viveu para contar. Era a mesma coisa que você tá aqui, assim, vivendo a sua vida, sentado no lugar onde você está, e de repente, assim, no meio do seu nada, assim, abre uma porta aparece do seu lado e aparece um ser sobrenatural na sua frente. É o que você nunca viu. A gente só consegue imaginar. E se acontecesse, a gente entraria em pânico. E é mais ou menos assim que Isaías está aqui. E as vozes dos anjos enchiam o templo e tudo aquilo só servia para mostrar para Isaías: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é grandioso, Ele é majestoso, e o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso ir embora daqui, eu estou perdido. Acho que é um resumo perfeito de tudo isso que ele estava sentindo aqui. Estou perdido. É o meu fim. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Vivo no meio de um povo que é ruim que nem eu, também com lábios impuros. Mas por algum motivo, me foi permitido estar aqui, tendo esta visão, ver o Senhor. E Isaías sabe que ele não merece. Ele sabe que ele é pequeno. Ele sabe que diante de Deus ele é insignificante de tão pequeno. E por isso que ele tem medo. Porque ele conhece Deus o suficiente para saber que Deus é grandioso. E ele
é só um grãozinho de areia de minúsculo, de tão pequeno, perto do Senhor. Eu sinto que todos nós podemos aprender um pouco mais com essa experiência de Isaías com Deus. Talvez lembrar a gente de ser mais humilde quando nós falamos com Deus, de tratar o Senhor com a honra que Ele merece, de não tratar as coisas de Deus como se fosse bobeira, como se fosse uma coisa que você faz quando está afim, quando tem tempo, quando sobra um espacinho na agenda. Isaías sabia: estou perdido, estou aqui num lugar onde está o Senhor. A minha vida vai chegar ao fim, porque quem sou eu para estar aqui diante de Deus? Hoje em dia parece que tem gente que quer chegar e falar: Deus, escuta aqui, ou você faz isso, ou não sei o que. Isaías está ali, imagino ele prostrado, humilhado, talvez até pedindo perdão, falando: Deus, eu não mereço estar aqui, me perdoa, eu estou perdido, é o meu fim. Quem sou eu diante do Senhor dos Exércitos? Eu não sou ninguém. Mas, como a gente falou no começo, sobre Deus se revelando. E esse capítulo, se você quiser ler depois, é muito legal continuar lendo, né? Ele também é um momento onde Deus se revela muito. Através dessa história que Isaías vivenciou, né? Viu com seus próprios olhos e passou por esses sentimentos todos. Muitos de nós agora a gente consegue entender um pouquinho mais quem é Deus. E a história prossegue. E Deus está chamando Isaías. Tanto que no versículo 7, um anjo vem e toca a boca de Isaías com uma brasa, falando que a culpa dele foi removida e os pecados dele foram perdoados. Você entende? Não é, é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus. Deus sempre teve um plano de nos perdoar, de nos dar uma nova vida. E aqui naquele momento, eu imagino que muito do medo, muito do pânico de Isaías se caiu, diminuiu, foi embora. Com certeza não foi completamente. Ele ainda devia estar tremendo, ainda devia estar espantado. Meu Deus, quantas asas esses anjos têm. E ele está vindo com um negócio de fogo na minha direção. O que eu faço? Ai meu Deus, ele vai encostar na minha boca. E ele encosta e diz que os pecados foram perdoados. Por quê? Porque Isaías sabia que ele não merecia estar lá. Isaías sabia que ele não merecia o amor de Deus. Mas nesse ato, Deus está falando: não tem problema, porque eu estou aqui para te perdoar. Eu estou aqui para te dar um novo começo. E aí, depois de ser perdoado por esse símbolo das brasas em seus lábios, Deus chama Isaías para ser profeta, para ser um mensageiro, para ser o representante do Senhor. Deus é grande, é maravilhoso. Nunca se esqueça disso. Não deixe o egoísmo, não deixe a arrogância te fazer esquecer isso jamais. Nós somos pequenininhos, insignificantes diante de Deus. Mas não desanima por causa disso, porque mesmo Deus sendo tão grande, Ele nos ama muito. Ele nos abraça, Ele nos recebe, Ele nos perdoa e Ele nos dá uma nova chance. Esse é o nosso Deus. Tão grande, tão maravilhoso, mas também íntimo, cheio de amor. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus, fique na paz. E se você chegou aqui, deixa um joinha. Até a próxima. E que esse grande Deus maravilhoso possa guiar você no dia de hoje e em todos os dias. Até.